Agora eu vou contar um pouco a respeito da minha primeira experiência com o sistema. Tenho que agradecer o GAFA, Guilherme Stamato. Eu lembro de eu chegando na academia com mais ou menos uns 18 anos. Eu já treinava boxe, muay thai, parkour, estava super em forma física. E eu lembro dele ensinando essa metodologia que era totalmente contraintuitiva para mim, porque eu treinava diversas modalidades baseadas em tensão. E aí chega ele com uma coisa contraintuitiva que diz que tensão não é a mesma coisa que poder. Excesso de tensão não significa que você é mais forte. Eu lembro de eu, de certa forma, talvez até desafiando ele um pouco nesse sentido de ver os vídeos. Eu lembro que eu via as coisas e falava, será que isso é verdade? Deixa eu testar, eu tô treinando parkour, tô treinando boxe, tô treinando muay thai, vamos ver se ele consegue fazer comigo. E fazia. Então, ao mesmo tempo, conseguia fazer certas coisas que nenhum dos outros professores conseguiam fazer. Soco super pesado, me derrubar de formas que eu não sabia como me defender, fazer diversas coisas que eu não conseguia me defender porque eu não entendia o que ele estava fazendo, mas eu via que funcionava porque era comigo. Então esse foi meu primeiro contato, foi com o GAFA. Aí teve um determinado momento que teve uma pessoa russa chamada Sergei Kolyuchenko, um ótimo artista marcial, uma pessoa excepcional que veio para o Brasil pela primeira vez quando eu tinha lá os meus 18 anos. E eu lembro que eu fiquei super impressionado com ele, pelas coisas que ele conseguia fazer. Sabe, coisas que você não acreditaria que ele poderia fazer, a não ser que ele estava fazendo com você, né? E eu vi que ele fez coisas comigo e com pessoas na minha frente que eram simplesmente chocantes. E além da capacidade dele de movimentação, ele era uma pessoa muito sábia. Sabe, eu lembro de olhar e ficar super impressionado e falar, uau, eu gostei disso. Logo após esse seminário, pouco tempo depois eu fui morar em Toronto para me aprofundar mesmo no sistema. Lá eu fui para treinar com o Vladimir Vasiliev. Treinei com ele por uns 3 meses e meio. Minha experiência em Toronto treinando com o Vladimir Vasiliev foi peculiar. No primeiro dia que eu fui, ainda totalmente pasmo de estar lá, eu lembro que o Vladimir não estava, tinha um professor substituto na época, um cara super perigoso. E eu lembro que na primeira aula, sem querer, machuquei um dos alunos. Peguei, durante o treino, eu fiz um movimento para tentar apunhalar com uma faca de treino o aluno. Ele me pôs uma chave e aí, como estava suado, a minha mão escorregou. E no momento que a minha mão escorregou, eu cortei o supercílio dele. E aí eu lembro do professor substituto chegando, um cara super perigoso, enorme, um russo muito mais perigoso do que eu, chegando e me machucando em seguida, porque ele achou que eu tinha feito por querer aquele movimento. E eu lá com 18 anos, chegando naquele ambiente, falando, pô, no meu primeiro dia eu já machuco alguém, vai todo mundo achar que eu fiz por querer. Ficou aquele climão. Aí eu fiquei uns 10 dias sem voltar. Quando eu voltei, tava o Vladimir Vasiliev do lado do aluno que eu tinha cortado o supercílio e o cara com um ponto falso. Eu lembro dele olhando pra mim e falando, foi você que machucou esse cara aqui? Aí eu falei, foi. Ele, muito bem! Ah, nossa! Realmente, se o cara vai para suas costas e você tá com uma faca e ele deixa sua mão escapar, é porque ele realmente errou em muita coisa. Não se preocupa com isso, bola pra frente, ó. Erro dele. E eu lembro que ele começou a fazer umas piadas e no momento que ele fez isso, toda aquela tensão, todo aquele peso no meu ombro, uau! Eu falei, ah, nossa, olha só, isso. E aí foi nesse momento que eu percebi a diferença entre um artista marcial de alto nível, um mestre, e alguém perigoso, sabe? O professor anterior era uma pessoa perigosa, sem sombra de dúvida, inclusive uma das pessoas mais perigosas que eu já vi, sabe, em questão de saber machucar. Só que ele não tinha isso que o Vladimir tinha, de fazer as pessoas se sentirem bem com o fato de você ter tanta confiança. Eu lembro de ver o Vladimir nessa situação e pensar, putz, é isso que eu quero. É isso que eu quero conseguir alcançar algum dia, sabe? Não saber machucar alguém. Saber machucar alguém, beleza, mas o que você vai fazer com isso? Sabe? Se isso desenvolve algo em você para você virar um mestre, fazer com que as pessoas se sintam melhor ao seu redor, é isso que eu quero alcançar. Aí depois disso eu fui morar em Los Angeles. Em Los Angeles eu fui treinar com Martin Wheeler, que é uma pessoa que tem uma mão super pesada, impressionantemente pesada. Aprendi muito com ele, sou muito grato por toda a vivência que eu tive com ele, com o Menami, com o Rigan Machado. Foi realmente assim, era uma academia um pouco menor, então eles conseguiam dar mais atenção para cada aluno.
E lá eu diria que foi um dos lugares assim que eu, durante esses 4 anos que eu fiquei lá, um dos lugares que realmente assim eu aprendi muito com ele, muito, principalmente essa parte mais relacionada à movimentação. Eu sou muito grato ao Martin Wheeler, sabe, e o Menami e todo o pessoal que estava lá. Eles me ensinaram realmente de coração, assim. Quando o assunto se trata de como a minha relação com o movimento evoluiu, eu acho que foi uma trajetória bem peculiar, sabe? Porque começou quando eu morei em Paraty, eu morei dos 8 aos 12 anos em Paraty, e lá eu tive muito contato com natureza. Então, a natureza me obrigou a me mexer de uma forma específica, sabe? Exige movimentos naturais. Quando você vai andar pelas pedras de uma cachoeira, que eu tive muito contato com isso, você aprende um tipo de movimentação específica. Quando eu voltei para São Paulo, com uns 12 anos e meio, 13, eu lembro que eu não consegui me adaptar a essa forma mais rígida de se mexer, tipo a academia, que você vai e fica fazendo algumas vezes um movimento repetitivo. Eu realmente não me adaptei, sofri para me readaptar a São Paulo. Fiquei mais ou menos um ano procurando coisas diferentes. Eu tentei boxe, tentei Muay Thai, tentei academia, tentei handball, mas nada disso conseguia me chamar atenção. Até um determinado momento que eu descobri parkour, que já se trata um pouco mais de movimentos naturais do corpo, e sistema, que por mais que seja uma arte marcial que não tem muito a ver com natureza, a forma de se mexer ali, a forma de respirar, de lidar com o corpo de uma forma relaxada, já me interessava mais. E de ver também aquelas pessoas extremamente sábias, sabe? E de eu olhar num momento ruim e falar, uau, eu quero ser que nem eles. Sabe, realmente eu vejo o impacto que o sistema teve na minha vida, eu vejo o quão importante ele é, eu vejo o quão sábio as pessoas que me treinaram são. E eu lembro de eu sempre olhar e falar, eu não quero ser um professor que vai sujar o nome do sistema, eu quero justamente pelo contrário. Caso eu vire um professor de sistema, eu preciso ser um ótimo professor de sistema, porque a influência que eles fizeram na minha vida foi excepcional.